Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. E hoje a gente vai trabalhar com o material do PET da área de linguagens, específico de língua inglesa, a segunda semana do PET de língua inglesa, volume 3. Tudo bem? Lembrando que a área de linguagens contempla os seguintes conteúdos: língua portuguesa, língua inglesa e artes, tá bom? Essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube para os responsáveis de vocês. E hoje eu tenho que lembrar vocês de quem estiver assistindo o vídeo no YouTube, dê um like, porque essa teleaula aqui até agora foi a que deu mais trabalho para fazer. Então, eu tenho dois pontos para falar para vocês antes de começar a teleaula. O primeiro ponto eu quero fazer uma reclamação pública a respeito desse material do PET, da aula número 2, né, da segunda semana, na verdade, que ele ficou muito confuso, ficou mal elaborado, né? O material que chegou para nós, professores, não sei o material de vocês, alunos, né? Mas eu acredito que o mesmo material que chegou para mim, chegou para vocês. Então, eu estou fazendo a reclamação pública, porque eu peguei esse material na internet, ficou essa segunda semana ficou muito confusa e ficou mal elaborada, né? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer algumas adaptações, e aí eu vou para o segundo ponto, tá bom? Essas adaptações que eu tive que fazer merecem um like aí para quem estiver assistindo a plataforma no YouTube, né? Essa teleaula no YouTube, porque essa até agora foi a teleaula que deu mais trabalho para eu fazer, quanto a trabalho de pesquisa e elaboração, edição no caso dos slides aqui no PowerPoint. Então, foi o que deu mais trabalho. Por quê? Nos é exigido, na última atividade do PET, que nós elaboremos um texto. Mas para elaborar esse texto, para a gente confeccionar esse texto, nos foi exigido um conhecimento prévio de algumas coisas de aspecto gramatical, né? Conhecimento, principalmente conhecimento da área verbal, conhecimento sobre verbos, uso dos verbos. Então, o que eu tive que fazer? Como nós estamos no segundo ano do ensino médio, eu fiz uma revisão de tudo que foi exigido para a gente poder realizar essa última atividade, tá bom? E deu um trabalho danado, então por isso que eu estou pedindo para você dar um like aí no vídeo, tá bom? Então, vamos para a teleaula, tá ok? Vamos lá. Então, ó, o material do PET, ele apresenta para a gente três fragmentos, né? 3 depoimentos ou 3 trechos de diários de adolescentes que estão lá na Itália e que passaram pelo período de lockdown lá na Itália. Lockdown, eu tenho que lembrar para vocês que ele é muito mais extremo do que o isolamento social. O lockdown a gente pode entender como praticamente um toque de recolher, né? Já o isolamento social, ele permite ainda uma certa mobilidade das pessoas na cidade, na região que elas estão. O lockdown não permite, ele fecha tudo, né? Ele vai deixar aberto somente aqueles serviços de extrema importância, né? Posto de gasolina, supermercado, farmácia, né? Então, tem uma diferença, o isolamento social para o lockdown, tá certo? Então, esses 3 adolescentes aí, todos são da mesma série, estudam na mesma escola, na cidade de Milão. E eles estão em regime de lockdown, tudo bem? Então, vamos fazer a leitura. A primeira aí é a Lamia. Lamia 17, 4th year of Italian high school, Milan. My 18th birthday is on April 19th, and we will still be in the lockdown. The moment I have been waiting on for a long time is not going to happen, but I hope I will be able to celebrate happily once this is all done. Então, o que ela está falando aí, a Lamia?
que o 18º aniversário dela, ou seja, o aniversário dela de 18 anos, iria acontecer em 9 de abril. Mas o que acontece? Eles ainda estariam em lockdown, certo? Então não poderia juntar as pessoas para comemorar o aniversário dela. E ela ainda fala que é o momento que ela mais esperou por muito tempo e não vai acontecer. Mas ela tem esperança que eles estariam aptos a celebrar com bastante felicidade no dia que tudo isso acabar, né? Tudo isso o quê? No dia que a pandemia acabar. Tudo bem? Vamos para o segundo texto aí. Essa aí é a Federica 17, quer dizer, ela também tem 17 anos. Então, 4th year of Italian High School, Modena. Ó, eu falei, deu uma informação incorreta aí, pessoal. Por quê? A Lamia é de Milão, tá certo? E a Federica aí é de Modena, tudo bem? São duas cidades distintas lá da Itália, tá ok? Então, desculpem aí pela informação errada. Então, vamos lá. O que as duas têm em comum? Elas estão na mesma série, tá certo? Mas estão em cidades diferentes. Então, I do miss my routine a lot. Moving places is fundamental during the day. If we can't change the space we are in, it feels like time never really passes and the day blurs away. Então, o que ela falou aí? Ó? Que ela sente muita falta da rotina. Então, a gente tem ali um cognato, né? Routine. Então, ela sente falta da rotina. Ela fala que se andar, né? Andar por lugares diferentes durante o dia é fundamental para ela. Outra palavra que é cognata é fundamental, né? Que é fundamental. O que ela fala? If we can't change the space we are in, it feels like time never really passes and the day blurs away. O que ela falou aí? Se a gente não consegue sair do lugar ou mudar o lugar que nós estamos, a gente sente como se o tempo nunca passasse e como se o dia estivesse ficando mais sombrio, mais escuro, né? Nesse sentido de mais chato, tá ok? Que ela fala lá no Blurs Away, tá ok? Então, continuando, a próxima. O próximo aí é Jad 18, quer dizer, Jad, ele tem 18 anos e também é de Modena, tá ok? Então, 4th year of Italian High School in Modena. The things I miss the most about school are my friends, of course, but also my professors. I don't like this way of learning. There are some subjects that are pretty much impossible to follow, like math or physics, and I do miss the real relationship I had with my teachers face to face. Also, I feel less productive in front of a screen than in real life. I speak to my friends a lot. We play together with PlayStation Online. Because we cannot go clubbing, some of us sometimes do live DJ sets on Instagram and we all follow from each account. It is a bit sad, I know, but it makes us feel united. Então, o que ele está falando aí? Primeira coisa, the things I miss the most about school are my friends, of course, but also my professors. Então, ali a gente tem um cognato e fala professors. Ah, professor, o senhor não falou que professor em inglês é teacher, né? Então, a gente usa mais o professors para relacionar a professores de faculdade, mas nada impede, que nem ele fez aí, de usar professors, no meu caso, por exemplo, que é um professor de ensino fundamental e médio, tá certo? Ele usou. Mas qual que é o mais usual para professor de ensino fundamental e médio? Teacher, ok? Professor tá mais para faculdade. Mesmo assim, ele usou, ok? Então, o que ele falou? Que a coisa que ele mais sente falta a respeito da escola são os amigos, é claro, mas também dos professores. O que ele falou? I don't like
This way of learning. Eu não gosto desse método, desse jeito de aprender. There are some subjects that are pretty much impossible to follow. Há algumas matérias que é impossível de seguir, like math or physics. Quer dizer, como matemática e física. Ele acha mais difícil essas aulas online, né? A teleaula que ele está tendo material online, ele acha mais difícil de seguir, no caso, por exemplo, de matemática e física, né? E o que ele mais fala lá? And I miss the real relationship I had with my teachers face to face. Ele está sentindo falta da aula presencial, né? Quando ele usa ali o termo face to face, é cara a cara. Ele prefere a aula presencial cara a cara com o professor. A relação que ele tinha com o professor numa aula presencial era muito melhor do que a realidade que ele estava tendo naquele momento. Tudo bem? Also, I feel less productive in front of a screen than in a real life. Ele se sente menos produtivo olhando para uma tela de computador, de celular, seja lá o que for, do que na vida real. Ou seja, ele prefere a aula presencial, ok? I speak to my friends a lot. Eu falo muito com os meus amigos. We play together with PlayStation Online. Isso aí ficou na cara, né? Que ele joga online com os amigos, né? No PlayStation dele. Because we cannot go clubbing, ou seja, por nós não podermos ir em boates, some of us sometimes do live DJ sets on Instagram. Alguns de nós fazemos live como DJ no Instagram. And we all follow from each account. Então, nós seguimos uns entre os outros, né? A conta de cada um no Instagram. It is a bit sad. É muito triste. I know, eu sei. But it makes us feel united. Mas isso nos faz sentir mais unidos. Tá ok? Então, essa interação que eles têm online faz eles se sentirem mais unidos. É chato. Ele preferia o contato pessoal, né? Mas como o isolamento social é necessário, ele está achando que as redes sociais, então o trabalho online está deixando eles mais unidos, né? Então, united também é um cognato. Então, vamos continuar. Atividade número 1. Eu vou tentar ser mais rápido possível nessas atividades, porque o nosso objetivo é a revisão de matéria, tá bom? Para a atividade número 4. Então, vamos lá. Atividade número 1. O que Nami esperava ansiosamente e não pôde acontecer por causa da quarentena? Como ela se sente em relação a isso? A gente tem, Lamia esperava ansiosamente pela comemoração do seu aniversário de 18 anos em 19 de abril. Então, ela não está muito feliz com isso, né? Você poderia complementar aí na resposta, que a gente viu enquanto a gente estava lendo. Então, vamos continuar. Atividade número 2. Qual a opinião de Federica a respeito do tempo e da rotina dela? Federica sente falta da rotina. Ela sente falta de andar por lugares diferentes. Se ela não puder mudar o lugar que ela está, ela se sente como se o dia estivesse se perdendo ou escurecendo. Ela fala também lá que o tempo não passa, né? Então, é nesse sentido aí. Aí, pessoal, a gente tem uma imagem da agenda dela, né? Então, o que ela anda fazendo? Então, o que chama mais atenção ali é o que ele escreveu, energy positive, quer dizer, energia positiva, né? Quer dizer que ela está tentando ainda manter uma rotina dentro de casa pelas imagens que a gente está vendo aí, ok? Então, vamos continuar. A próxima questão pede uma análise dessa imagem aí também. Então, o que eu sempre falo, a imagem, ela nunca está de graça na atividade. Ela sempre tem um motivo dela estar lá. Tudo bem? Então, vamos continuar. De acordo com a imagem, como ela se sente em relação à situação vivida? Então, isso aqui é uma interpretação minha. Pode ser que você tenha tido uma interpretação diferente, tá bom? Então, vamos lá. Ela usa a expressão energy positive, que significa energia positiva, e utiliza fotos que
aparentam uma rotina em casa durante a quarentena. Logo, apesar de se sentir falta da rotina, ela tenta ser positiva e demonstra criar uma rotina em casa durante a quarentena. Então, vamos para a questão a atividade número 3, né? Diz respeito ao terceiro texto. Do que o estudante Jade mais sente falta? O que Jade mais sente falta sobre a escola é dos amigos, mas ele ainda acrescenta lá que ele também sente falta dos professores, mas ele citou primeiro os amigos, né? Depois, ele gosta de estudar à distância? Justifique sua resposta. Não. Para ele, algumas matérias, como matemática ou física, são impossíveis de se seguir online, né? Continuando. Número 3. Você concorda com a opinião dele? Considere a resposta dada à pergunta 6, página 115. Então, o que você tinha que fazer? Voltar lá no material do PET de você, da página 115. Eu copiei aí de novo a expressão que é usada lá nessa questão, que é essa daí. Isolation is sure to impact us all in different and often no ways. No texto lá estava falando que o isolamento vai agir de forma diferente em cada pessoa. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, ele queria que você se baseasse nessa observação para você poder responder essa pergunta aí. Ok? Então, vamos lá. A resposta: ele se sente menos produtivo diante de uma tela. Vê que é uma situação bastante triste, apesar de achar que manter contato com os amigos de forma online os mantém mais unidos, o que reflete realmente a expressão usada na questão 6 da página 115, no que se refere a como o isolamento irá impactar de formas diferentes e de maneiras desconhecidas em diferentes pessoas. Ou seja, cada pessoa está reagindo de maneira particular e diferente. Então, essa aqui é a relação da questão 6, lá na página 115, com essa questão aí do rapaz aí, do Jane, né? Então, essa aqui é a relação. Tá tudo bem? Vamos para a próxima. Número 4. O que Jade tem feito para se distrair neste período? Ele tem falado muito com os amigos, além de jogar bastante PlayStation com os amigos de forma online. Por não poder sair, tem assistido muitas lives de DJs que eles seguem no Instagram. Tá ok? Então, basicamente, essa é a resposta da número 4. Vamos continuar. Essa aí é a atividade que eu falei que deu mais trabalho para a gente elaborar, porque ela vai pedir que a gente faça uma revisão de um tanto de conteúdo. Então, como é revisão, eu vou tentar ser o mais breve possível, tudo bem? Uma dica que eu dou para você é que quando encher a tela de informação, você dá pausa no vídeo e anota aquilo que você achar importante, tudo bem? Então, seria necessário, além do material do PET, você também está em mãos com o seu caderno, tá certo? Para poder anotar essa teoria, tá ok? Lembrando que eu tenho ciência que você tem dificuldade quanto a acesso à internet, então isso aqui seria um excelente material de pesquisa para você, tá bom? Então vamos lá. Número 1. A partir da leitura sobre a vida de vários estudantes adolescentes, como você, a respeito do período de isolamento social causado pela pandemia e o que eles têm feito para distraírem durante esse tempo. Letra A. Com base nos diários dos adolescentes italianos, escreva seu próprio diário contendo do que você gosta de fazer e o que não gosta, o que tem feito e o que deixou de fazer com seus amigos, namorado ou namorada, colegas de escola e o que você fará assim que voltar à sua rotina. O texto deve ter a estrutura similar aos dos textos anteriores, como se fosse para ser publicado no site como o deles. Se for preciso, pesquise no caderno e no livro de língua inglesa a estrutura dos principais tempos verbais que você vai usar, presente simples e futuro simples. Outros tempos verbais também podem ser mobilizados para a execução dessa tarefa. Então, pessoal, esses dois termos que eu quero destacar aí, presente simples e futuro simples, eles carregam toda uma carga de conhecimento que você já tem que ter aqui no segundo ano,
que durante o período, desde lá do 6º ano do ensino médio, passando pelo 7º, pelo 8º, pelo 9º e pelo 1º ano, é toda essa carga de conhecimento que pressupõe que você já adquiriu, tudo bem? E não é pouca coisa, tá bom? Então, além do seu conhecimento de mundo em relação à língua inglesa, esse conhecimento gramatical, que tem 2 expressões ali, que parece que é coisa pouca, mas não é pouca coisa, né? Presente simples e futuro simples, vocês vão ver que é muita matéria que está contido ali, tá bom? Então, em relação à letra A, é claro que você não precisa escrever o que ele falou. Você pode usar como modelo aqueles 3 textinhos que a gente já trabalhou durante a aula, tá ok? Então, você não precisa fazer tudo aquilo que ele pediu. Você vai usar como modelo, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que vocês vão produzir, e usando como modelo um dos 3 textinhos, tá certo? Então, vamos lá para a revisão, né? Ó, o presente simples, que é o primeiro ponto que ele cita lá. Olha o que contempla o seu conhecimento. O que você precisa saber a respeito do presente simples? Quais são as formas verbais que você tem que saber para você ter conhecimento a respeito do presente simples? São elas. São essas formas verbais. É o famoso verbo to be, é o verbo can, é o verbo have, são os verbos regulares, verbos irregulares, lembrando que o to be, o can e o have são exemplos de verbos irregulares, tá ok? E, então, o que acontece? Tem outros verbos irregulares que eu posso falar, o verbo do, tá certo? Então, o que acontece? Todos esses daí se resumem somente ao presente simples, tá certo? Então, vamos ver aí o que a gente precisa saber. A forma afirmativa do verbo to be, a fórmula, o que a gente precisa saber? Que a ordem da frase é o sujeito, mais o verbo, mais o complemento, certo? Essa é a ordem da frase. Por exemplo, I am teacher. I, o sujeito, am, o verbo, complemento, teacher. Tá certo? Forma interrogativa do verbo to be. É o verbo mais o sujeito, lembrando que eu troco o verbo de lugar com o sujeito, no caso do verbo to be, na forma interrogativa, mais o complemento, e não posso esquecer da interrogação, se eu estou fazendo uma pergunta, ok? Depois, a forma negativa do verbo to be, é o sujeito mais o verbo mais o not mais o complemento. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. A forma afirmativa do verbo can é parecida com o verbo to be, tá ok? Então, o que é? É o sujeito mais o verbo can mais o complemento. A forma interrogativa do verbo can é o verbo can mais o sujeito, ou seja, tem que trocar de lugar igual o verbo to be, mais o complemento e interrogação. A forma negativa do verbo can é o sujeito mais o verbo can mais o not mais o complemento. Lembrando que o verbo can mais o not, a contração dos dois, vai ser can't. Ok? Continuando. A forma afirmativa do verbo have. Aí a gente vai começar a usar os verbos auxiliares, tá certo? Já vou chegar lá. Então, qual que é a forma afirmativa? É o sujeito mais o verbo, que pode ser have ou has, mais o complemento. A forma interrogativa, aí eu vou começar a usar os verbos auxiliares. Do verbo have. Do ou does. Quando que eu vou usar? Já vou chegar lá. Do ou does, mais o sujeito, mais o have, mais o complemento. E interrogação. Forma negativa do verbo have. É o sujeito, mais do ou does, mais o not, mais
o have, mais o have, mais o complemento. Tá ok? Lembrando, não esqueçam de pausar o vídeo para anotar essas informações. São informações importantes, tá bom? Então, continuando. Você tem que se lembrar que o do mais o not vai ser don't. Does mais o not vai ser doesn't. E para I, you, we e o they na forma afirmativa, o verbo vai ser o have. Mas para he, she ou it na forma afirmativa, o verbo vai ser o has. Tá ok? Continuando. Você também precisa se lembrar que para I, you, we e they na forma interrogativa, o verbo auxiliar vai ser o do. Para he, she ou it na forma interrogativa, o verbo auxiliar vai ser o does. Para I, you, we e they, a forma negativa, ou seja, a contração, o do mais o not, vai ser don't. Para he, she ou it, a forma negativa, a contração do does mais o not, vai ser doesn't. Tudo bem? Então, continuando. A forma afirmativa dos verbos regulares. O que eu preciso saber? Que para I, you, we e they, vai ser sujeito mais o verbo mais o complemento. Tá ok? Depois, para he, she ou it, vai ser o sujeito mais o verbo. Aí eu acrescento ao verbo a letra S mais o complemento. Continuando. Para a forma interrogativa, eu vou usar o verbo auxiliar. Vai ser dos verbos regulares. Do ou does, mais o sujeito, mais o verbo, mais o complemento. Tá ok? E interrogação. Forma negativa dos verbos regulares. Vai ser o sujeito, mais do ou does, mais o not, mais o verbo principal, mais complemento. Tá ok? E o que você precisa se lembrar? Para he, she ou it, na forma afirmativa, em verbos terminados em SS, SH, CH, O ou X, você tem que acrescentar um ES, tá certo? Em verbos terminados em consoante mais o Y, você vai tirar o Y, ou seja, menos o Y, mais IES. Tá ok? E em verbos terminados em vogal com Y, você vai só acrescentar a letra S. Tudo bem? Então, continuando. O futuro, tudo isso que eu falei até agora é o presente, diz respeito ao presente simples. O futuro, eu vou falar para vocês de duas formas verbais, que no caso, a primeira é usando o will, tá ok? Então, quando eu quero usar uma expressão e usar o futuro, eu posso usar o will, tá ok? Então, aí, a forma afirmativa usando o will. Qual que é? É o sujeito mais o will mais o verbo mais o complemento. Tá ok? A forma interrogativa do verbo will é o will mais o sujeito mais o verbo mais o complemento. Tá ok? E interrogação. Forma negativa é do will, sujeito mais o will mais o not, mais o verbo principal, mais o complemento. Tá ok? E o que você tem que se lembrar? Will mais not é igual a want. Tudo bem? O futuro, outra forma de futuro que a gente chama de going to. Como que a gente vai usar? A forma afirmativa do going to é o sujeito mais o verbo to be mais o going to mais o verbo mais o complemento. Tudo bem?
Continuando, forma interrogativa do going to. É o to be, ó, lembrando, de novo o verbo to be. Então, todas aquelas regras de afirmativa, interrogativa e negativa do verbo to be vão ser uma das que vão se aplicar também. As mesmas regras do verbo to be vai ser aqui para o going to. Então, a forma interrogativa do going to é o verbo to be mais o sujeito. Lembrando lá, você troca de lugar o sujeito com o verbo to be, no caso da forma interrogativa, comparando com a afirmativa. Mas aí, continuando, mais o going to, mais o verbo principal, mais o complemento e interrogação. A forma negativa do going to é o sujeito mais o verbo to be, mais o not, mais o going to, mais o verbo principal, mais o complemento. Tá ok? O que você precisa saber agora para formular o seu diário? Primeira coisa, você tem um modelo que a gente já trabalhou. No caso aí, eu vou adotar o modelo da Lamia 17, fourth year of Italian High School, Milan. My 18th birthday is on April 19th, and we will still be in the lockdown. The moment I have been waiting on for a long time is not going to happen, but I hope I will be able to celebrate happily once this is all done. Tá certo? Então, o que você pode usar como exemplo? Essa estrutura para montar o seu diário, tá ok? O que acontece? Ele sugeriu, no caso, como se você fosse publicar no mesmo site que foi publicado esse diário aí. Então, a gente pode usar esse daí como modelo, tá ok? Continuando, qual outra coisa que você precisa? Dos aspectos gramaticais que ele citou e a gente acabou de revisar. Quais são eles? O presente simples, o verbo to be, o verbo can, o verbo have, os verbos regulares, e o futuro, o will e o going to. Tudo bem? O que mais você precisa saber? Aspectos vocabulares. Isso aí é o que é mais importante. Tudo aquilo que você já aprendeu em todos esses anos que você está estudando, né? Lembrando, você está no 2º ano do ensino médio, tá bom? Então, o que você precisa saber? O seu conhecimento prévio, ou seja, o seu conhecimento de mundo, tudo aquilo que você adquiriu, né? Seja na parte de gramática, seja na parte de vocabulário, e o que mais? Você pode usar o seu conhecimento a respeito dos cognatos, tá bom? Então, vamos começar a produzir. Eu vou usar o meu como exemplo, como se eu fosse um aluno, um adolescente do high school, tá certo? Mas eu menti em algumas coisas e outras coisas eu não menti. Mas qual que é exatamente a intenção? Eu apresentar um modelo para você poder produzir o seu texto aí, tá bom? Então, vamos lá. Lá na Lamia 17, ó, eu usei Fred 39, tá ok? Então, pessoal, o que eu precisei usar aí simplesmente para colocar esse Fred 39? Eu usei o modelo lá da Lamia 17. Então, o que eu usei? Eu usei um conhecimento prévio, só para escrever aquele Fred 39, ok? Outra coisa, second year of high school. O que eu escrevi ali? É o 2º ano do ensino médio, ok? Então, o que acontece, pessoal? O que mais que eu usei? Continuei usando o meu conhecimento prévio, ou seja, o modelo que já me foi fornecido. Continuando, Uberlândia é a cidade lá, tá igualzinho o modelo, ó. 4th year of Italian High School, Milan. 2nd year of High School, Uberlândia, tá certo? Falei que série que eu tô e a cidade que eu tô, tá certo? A minha idade e o meu nome ali, tá ok? Continuando.
My fourth birthday is on October 21st and we will still be in lockdown. Aí eu usei uma informação que eu, continuando usando conhecimento prévio. Eu adaptei a primeira parte ali do texto para a minha realidade. Apesar de a gente saber que aqui no Brasil a gente não está em lockdown. A gente está em isolamento social. Tudo bem? O que eu falei ali? O meu 40º aniversário é em 21 de outubro e nós ainda estaremos em lockdown. Você poderia substituir ali o lockdown, você vai ver mais para frente, por isolamento social, ou social isolation, tá certo? Mas o que eu precisei usar aí para construir essa expressão? Eu usei o will, olha lá, we will, aqui lá é uma contração do pronome nós, que é o we, mais o will. Você pode até estar se perguntando, o que significa will em inglês, né, em português? Em alguns casos, não tem tradução nenhuma. Quando a gente fala lá, we will still be, nós ainda estaremos. Eu vou pegar o verbo to be ali no caso, no contexto é estar, tá certo? Se estar no futuro, nós estaremos ainda em lockdown. Então, a gente usou o will e um outro verbo que está bem aparente ali é a gente usou o futuro, né? No caso do will, mas a gente também então usou o verbo to be. Tá ok? Aí, continuando, qual que é a segunda parte do texto? Aí, eu fugi um pouquinho do modelo, tá certo? Por quê? Eu queria falar uma experiência minha, que é o que você vai tentar fazer aí na sua redação. Então, I have some hope to the future because my birthday is going to happen just 2 months from now. Quer dizer o quê? Eu tenho alguma esperança para o futuro, porque o meu aniversário vai acontecer 2 meses a partir de agora, 2 meses para frente, né? Então, o que a gente usou aí gramaticalmente? A gente usou o verbo have e a gente usou o going to, tá certo? O have, I have some hope, eu tenho alguma esperança, to the future, eu tenho alguma esperança para o futuro. Because my birthday is, o verbo to be de novo ali, e o going to, né? O going to que a gente usou, né? Porque o meu aniversário vai acontecer daqui a 2 meses a partir de agora, né? A partir de hoje. Então, daqui 2 meses ainda o meu aniversário. Tudo bem? Então, a gente usou o going to e o have, né? E a última parte aí? A última parte é essa daí. O que a gente falou aí? On that day, I can ask to myself. Nesse dia, eu posso perguntar para mim mesmo. Do I enjoy the celebration with who I love? Eu posso aproveitar essa comemoração com quem eu amo, certo? I hope the answer is yes, because I did my part in social isolation. Eu espero que a minha resposta seja sim, porque eu fiz a minha parte no isolamento social. Então, o que a gente tem aí, pessoal? A gente tem, o que a gente usou? A gente usou exatamente o verbo can, né? Lá no começo, lá, can ask to myself, ou on that day, I can ask to myself. Eu posso perguntar para mim mesmo. Qual outra parte gramatical que eu usei? Eu usei os verbos regulares. Olha lá, forma interrogativa. Do I enjoy the celebration with who I love? Eu posso aproveitar essa comemoração com quem eu amo? Certo? Então, eu usei os verbos regulares. Qual é outra coisa que eu usei dentro de tudo isso, dos verbos regulares, por exemplo? Eu usei o presente simples.
Mas tem uma outra coisa que eu usei aí, que é no caso aqui, ó, I did my part in social isolation. O did é o passado do verbo do, é o verbo auxiliar do no passado, né? Naquele caso ali, ele não é nem verbo auxiliar, ele é um verbo irregular, mas ele está no passado. Então, eu fiz, né? Lembrando que do pode ser verbo auxiliar, mas naquele caso ali, ele está no sentido do verbo fazer. I did my part in social isolation. Eu fiz a minha parte no isolamento social. Lembra que lá na descrição do exercício, ele falou que você podia usar outras formas verbais? Essa é uma delas, tá certo? Então, pessoal, essa é a estrutura do texto que você vai produzir, tá certo? Então, vamos ler. Ah, faltou uma coisa, né? O que a gente usou aí que a gente pode dar exemplo de cognato, né? O cognato, no caso, o futuro, né? A palavra future é futuro, é um cognato, tudo bem? Second, segundo, school, escola, né? A palavra Uberlândia é uma palavra que a gente fala que é do português, né? Não é nem cognato, ainda mais porque no inglês não tem acento, mas Uberlândia está lá. Então, pessoal, o que eu usei tudo aí? Eu usei exatamente os cognatos, conhecimento prévio, mas as formas verbais, eu utilizei o going to, o will, o futuro, os verbos regulares, o verbo have, o verbo can, o verbo to be e o presente simples. Então, tudo isso que a gente revisou está contido aqui nesse fragmento de texto que nós fizemos, tá bom? Então, vamos reler lá todo o fragmento. Fred, 39, second year of high school, Uberlândia. My fourth birthday is on October 21st, and we will still be in the lockdown. I have some hope to the future because my birthday is going to happen just 2 months from now. On that day, I can ask to myself, do I enjoy the celebration with who I love? I hope the answer is yes, because I did my part in social isolation. Tudo bem? Vamos traduzir. Fred, 39 anos, no segundo ano do ensino médio de Uberlândia. O meu aniversário de 40 anos é em 21 de outubro e nós ainda estaremos em lockdown. Eu tenho alguma esperança para o futuro porque o meu aniversário vai acontecer apenas 2 meses a partir de agora, né? Nesse dia, eu posso perguntar para mim mesmo, eu posso aproveitar essa comemoração com quem eu amo? Eu espero que a resposta seja sim, porque eu fiz a minha parte no isolamento social. Então, pessoal, basicamente, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar para vocês, tá ok? Lembrando, eu espero, sinceramente, que quem estiver assistindo esse vídeo na plataforma do YouTube dê muitos likes, porque essa teleaula deu trabalho para ser produzida, tá bom? E você que está assistindo por outros meios aí na sua casa, ou onde você estiver aí, que você aproveite essa teleaula, porque realmente deu trabalho para fazer ela chegar até você, tudo bem? Eu espero que você continue tendo bons estudos e que continue persistindo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima teleaula.